Então, gente, a gente está com uma série nesse mês, né, nesse ano que se inicia. E a série é um ano novo e então cada sábado tem uma possibilidade desse ano novo que se inicia. E nesse sábado a gente vai falar sobre lembrando daquilo que traz esperança. Amém? Isso eu carrego comigo desde sempre, é algo que eu amo falar. É uma palavra que caminha comigo pela trajetória da minha vida, pelas coisas que eu vivi. Então é algo que eu gosto de falar, que eu gosto de me expressar com esse versículo que eu vou falar para vocês, que está lá em Lamentações 3, do 21 ao 24, que fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. É um complemento da mensagem do sábado passado, né? O Joane falou sábado passado sobre as misericórdias que se renovam. E por isso a gente tem uma chance todos os dias, não só no ano que se inicia, mas todos os dias a gente tem uma chance de fazer algo novo e diferente, de fazer algo a mais para Jesus. Amém? No contexto aqui de Lamentações, o profeta Jeremias, ele estava num momento de aflição, né? Então ele trouxe à memória uma coisa que trazia esperança para ele. Ele lembrou que ele tinha que trazer à memória as promessas de Deus. E aqui ele vai falar da memória, não uma memória operacional, não uma memória de curto prazo, não uma memória... Existem vários tipos de memórias cientificamente provadas, mas ele está falando aqui de uma memória de longo prazo, né? De uma memória que vem falar do seu contexto de vida, de todas as coisas que se passaram na vida dele, de todo o contexto histórico que ele viveu em Deus e das coisas que ele já passou. E esse trecho é tão profundo porque aqui ele vem falar do passado e do futuro. Nesse trecho pequenininho que fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui ele fala do passado, do presente e do futuro. Porque quando ele fala em trazer à memória, ele está falando do passado. O que me pode dar, ele está falando aqui do presente. E da esperança, ele está falando de um futuro. Então, é uma frase que tem muita coisa envolvida, né? Quando você começa a destrinchar essa frase, você percebe que várias coisas tem envolvido. A esperança citada aqui era um sentido de perseverança no futuro. Ele tem que perseverar que existe um futuro maravilhoso à frente dele, embora aquela situação que ele esteja vivendo é uma situação embaraçosa, conflituosa, mas existe um futuro de alegria, de perseverança diante dos olhos dele. Então, você tem a chance, na sua vida, na sua trajetória, você passa por várias coisas, né? Coisas maléficas e coisas benéficas, né? Você passa por traumas e coisas boas. Então, vários psicólogos, várias pessoas abordam isso. Então, você tem a oportunidade de focar nas coisas ruins ou nas coisas positivas, certo? E a gente tem a tendência de focar nas coisas negativas. E aí é onde entra o contexto de focar nas coisas positivas. Se a gente viver, claro que existem as doenças, a patologia, a doença, aquela coisa que te carrega para aquele negócio que você não tem controle nem domínio de ter um otimismo. Eu passo por isso, né? Eu tenho uma luta com isso todos os dias. Mas, mesmo assim, a gente tem a opção e tem a chance de lembrar que existe um lado bom. Existe um lado positivo de todas as coisas. E a Bíblia, que é o livro mais importante de todos, nos fala sobre isso. Então, na sua vida aqui, você vai escolher se você vai lembrar das coisas boas ou das coisas ruins que você passou, ou se você vai focar nas coisas boas ou ruins que você viveu. E aí você vai peneirar isso e vai trazer à sua memória o quê? O que é que você vai trazer à sua memória para te dar a esperança de um futuro melhor? O que é ruim ou o que é bom? O que você tem colocado na sua mente? O que você tem trago à sua memória?
ele fala aqui para você ter lembranças que vão te impulsionar para um futuro de perseverança, né? Ele te impulsiona a pensar dessa forma. Pense em algo positivo que te aconteceu. Pense nas coisas boas que já te aconteceu. E isso vai te fazer caminhar, vai te fazer dar um passo de cada vez, vai te fazer prosseguir um dia de cada vez, até mesmo nos dias difíceis. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, para a gente tentar entender um contexto desses traumas e desses lados positivos. Então, por muito tempo, a minha família é uma família maravilhosa. Eu sempre fui criada com tudo do bom e do melhor, né? Eu sempre tive tudo. Eu tenho pais carinhosos. Os meus irmãos são os irmãos mais legais do mundo. São pessoas... Se vocês tivessem a oportunidade de conhecer os meus irmãos, são pessoas fantásticas, muito mais criativos do que eu, têm muito mais dons do que eu. E então eu não tinha, assim, se vocês olhassem, eu não tinha um motivo para ser uma pessoa deprimida ou que tivesse uma depressão, nada. Né? Mas eu desenvolvi um quadro de depressão ao longo da minha infância, adolescência. E eu tive vários traumas e aconteceram outras coisas no decorrer da minha vida que foram me trazendo tristeza profunda, onde eu não tinha vontade de ver, eu tinha uma desesperança no meu coração, eu não tinha vontade de pensar no futuro, eu não tinha vontade de projetar nada para o futuro, e isso me acompanhou durante muitos e muitos anos. E, por muito tempo, isso foi um espinho na carne para mim, até que eu conheci Jesus. E aí, durante um tempo, eu fiquei meio que amortecida dessa depressão, desses sentimentos. Mas, como eu falei, era uma patologia, era uma doença. E aí, com o tempo, isso veio à tona, mesmo dentro da igreja. E aí, eu me afundei novamente. Eu fiquei profundamente abalada dentro da igreja. Eu entreguei célula na época, acho que muitos já conhecem isso. Eu não consegui mais fluir. E eu fiquei paralisada por muito tempo, mas porque eu estava com uma perspectiva no meu trauma. Eu estava olhando para a minha frustração. Eu não conseguia lembrar das coisas que me traziam esperança. Eu não conseguia ter esse olhar de perspectiva no futuro. E uma pessoa que sofre de depressão ou de pânico, ela não consegue, naquele momento ali, ela não consegue ver vida e nem sentido na vida. Ela está completamente tomada por um sentimento de desesperança que domina ela. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo, eu fui fazendo um tratamento. E aí eu comecei a ter várias conclusões, né, após amadurecer e entender algumas coisas. Eu fui percebendo que, olhando de forma positiva para tudo que eu vivi, mesmo dentro da igreja, eu poderia dizer, meu Deus, mas eu dentro da igreja, eu sempre fui muito intensa, sempre adorei Deus, sempre dei o meu melhor. Falei assim, por que isso aconteceu comigo? Por que eu não fui logo curada? Então, eu entendi que muito disso foi fundamental para me tornar quem eu sou hoje, a pastora que eu sou hoje. Né? Isso fez eu olhar para as pessoas de forma diferente, de forma mais misericordiosa. Isso fez com que eu fosse a Carol de hoje. Então, eu viveria isso tudo de novo. Então, olhando de forma positiva para o meu trauma, de forma positiva para tudo que eu vivi, eu consigo ver esperança nisso. Eu consigo olhar para a pessoa que está passando pelo mesmo problema e falar para ela, você vai sair dessa. Você vai conseguir sair dessa. E eu consigo ver o quão bondoso Deus foi comigo, porque talvez, mesmo vivendo numa família saudável, numa família maravilhosa, eu não tenho o que falar dos meus pais, sou louca pelos meus pais, eu não tinha algo fundamental na minha família que era essa profundidade em Deus. Talvez se eu não tivesse passado por todo esse problema, talvez se eu não tivesse passado por todos os traumas de rejeição que eu passei, ou que eu me sentisse rejeitada, porque os meus pais tiveram que morar fora, e eu fiquei morando com a minha avó, e aí foi um processo de cura, de rejeição, muita coisa aconteceu. E aí, talvez, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria vindo para a igreja, eu não teria conhecido Jesus de forma profunda, talvez eu não estaria aqui, talvez eu teria
entrado nesse quadro de depressão fora da igreja, talvez eu não estaria aqui para contar o meu testemunho ou para ajudar outras pessoas. Talvez eu estaria afundada nas drogas, eu não sei. Eu me envolvia com muita coisa, com muitas pessoas desse meio. Então, assim, muita coisa poderia ter acontecido comigo. Mas graças a um problema, graças a um trauma, graças a um momento de aflição, hoje eu estou aqui. Hoje eu posso falar para vocês que eu estou aqui. Então, de tudo na vida, de tudo que você passa na vida, você pode tirar alguma coisa. Você pode olhar com um olhar de esperança. Você pode tirar alguma coisa e ver um futuro de esperança diante daquilo. E eu sei que durante muito tempo eu não conseguia ver. Eu sei que quando eu me imagino naquela situação em que eu estava, em algumas das crises que eu estava, eu não me imaginaria estando aqui falando sobre isso. É uma sensação que eu não consigo explicar para vocês, mas é de zero chances de você se ver numa perspectiva de esperança. É zero chance você se ver numa perspectiva de que você vai vencer aquele momento. Né? Então, você não consegue projetar nada, você não consegue se imaginar fora daquela situação. Então, eu consigo com propriedade falar para você que talvez passe por algum problema parecido. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa e você tem um Deus que está do seu lado, independente dessa aflição que você esteja sentindo, independente desse cenário que você esteja vivendo, existe algo a mais, existe uma perspectiva diferente que você pode estar olhando fora desse problema. Amém? E você? 2023 começou e quando o ano começa, a gente começa a pensar o quê? A gente começa a lembrar do ano que passou, né? A gente começa a fazer aquela retrospectiva. E aí a gente começa, muitas vezes a gente começa a ver mais coisas ruins do que coisas boas, né? A gente tem um cenário pós-pandêmico, a gente teve muitas pessoas, talvez você perdeu entes queridos, talvez você perdeu pessoas muito próximas, mas você parou para pensar que Deus te permitiu estar aqui hoje? Que Deus te permitiu viver num quadro em que muitas pessoas morreram, num quadro em que milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram, você está aqui. Você continuou vivo. Talvez você esteja vendo na perspectiva de que você perdeu o seu emprego ano passado, né? Mas você já viu a possibilidade de talvez Deus está te colocando num lugar que você, te pressionando para você fazer algo que você ama esse ano, trabalhar com algo que você ama mesmo fazer? Você já pensou, já tentou olhar dessa ótica? Talvez você esteja pensando assim, meu namoro não deu certo. Ou então mais um ano que eu não consegui um namoro, um casamento. Mas talvez Deus está te livrando de um divórcio no futuro. Você já pensou dessa forma? Então, existe sempre um olhar. Se a gente olhar de forma positiva, o nosso coração sempre vai brilhar para que a gente possa continuar vivendo de forma empolgante. Amém? A nossa ótica, ela precisa ser de esperança e não de medo. Nós temos uma tendência, como eu já falei, à desesperança. A gente tem uma tendência também a lembrar das coisas de curto prazo. Aquele momento. Eu estou vivendo aquele momento e é aquilo ali, eu esqueço de tudo que eu já passei. Eu esqueço de tudo que eu já vivi, das coisas que eu já enfrentei. Não, é aquilo ali agora e acabou. Eu sou dona de fazer isso. Eu sou dona de esquecer. Eu estou com um problema aqui no banco, eu esqueço tudo que eu já vivi no banco. Tenho 10 anos de banco. E aquela circunstância daquele mês, fala assim, hoje eu vou ser demitida. A Nanda me conhece. Hoje eu vou ser demitida, não tem jeito. Hoje eu vou ser demitida. Aí, os 10 anos que eu vivi ali não conta. Eu esqueço das tribulações, das dificuldades. Eu esqueço, o Johnny também escuta muito isso. Então, assim, a gente se deixa viver por uma bolha de curto prazo e a gente começa a esquecer das coisas de longo prazo, né, que a gente viveu, da nossa trajetória, de tudo que a gente enfrentou. A gente tem a tendência de esquecer os tesouros de esperança que a gente tem guardado na nossa trajetória. Dos tesouros que Deus nos permite ter. Das batalhas que a gente já venceu. Nós focamos nos problemas do hoje e apenas nas aflições do agora. A gente se deixa
dominar por pensamentos negativos e de desesperança. E porque a gente esquece dessas memórias de esperança, é que às vezes a gente deixa de se alegrar com as coisas, né? Ou deixamos de falar. Um exemplo aqui que eu tive quando eu estava estudando na administração, é que eu já vi coisas pequenas. Por exemplo, você tem um melhor amigo. Talvez isso talvez até aconteça com você. Você tem um melhor amigo, um amigo de muitos anos. E aí a pessoa te trai, ou a pessoa te faz uma raiva. Uma coisa momentânea ali. E toda a trajetória de amizade de vocês acaba, porque em um momento a pessoa falhou com você. Então, isso é uma forma desesperançosa de você ter daquela pessoa. Você está olhando com um olhar de descredibilidade para aquela amizade de tantos anos. Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente não percebe. São coisas do nosso dia a dia que a gente não percebe. E isso vai se acumulando na nossa vida, vai se acumulando na nossa vida, e o ano vai passando, e essas coisas vão somando a outras coisas e vão virando coisas grandes, e quando a gente vai ver, acabou o ano. E a gente o quê? Não fez nada. Não prosperou em muita coisa, não fez nada de novo, e continua na mesma. E esse é um ano em que Deus falou que muita coisa grande vai acontecer nas nossas vidas. E eu acredito nisso. Quando Ele fala isso, quando eu orava pedindo para Deus, porque ano passado particularmente foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil ministerialmente, muito difícil como pessoa. Foi um ano que parece que as coisas estavam paradas. Sabe, eu vinha pregar aqui, parece que vocês estavam paralisados. E parece que só eu estava assim, a mil, assim. Eu falei, Deus, quero algo novo. Quero algo novo. E aí, Deus me deu uma palavra de esperança, né? Logo em dezembro, Deus me deu uma palavra de esperança que seria um ano extraordinário para nós. Seria um ano de motivação, seria um ano de trabalho, seria um ano em que eu ia ver o brilho nos olhos de vocês para as coisas de Deus. Eu ia ver essas cadeiras lotadas, eu ia ver a gente empolgado com o Evangelho. Mas isso não quer dizer que nós não passaremos por aflições. Amém? Mas a forma como a gente vai se portar diante dessas aflições é que vai fazer a diferença. Então é por isso que no início já Deus está falando sobre a gente ter esperança, sobre a gente ter perseverança nas coisas. Então, desde já eu quero que você grave essa mensagem no seu coração sobre lembrar. Lembre desse dia. Lembre desse dia. Deus, Ele gosta de trabalhar com marcos. Marcar, deixar marcado, lembrar você, deixar gravado, grave no seu coração isso. Será um ano de você ter esperança, será um ano de você lembrar das promessas, será um ano em que no dia que você querer desistir, você não vai conseguir, porque Deus falou para você aqui hoje que você precisa ter esperança. Eu lembro que ano passado, mais ou menos nessa mesma data, eu falei sobre o medo do desconhecido e sobre desbravar novos caminhos. E eu continuo com essa mesma direção. A gente precisa parar de ter medo e começar a enxergar, porque a gente só tem medo porque a gente não tem fé. E a falta de fé é uma falta de esperança nas coisas. Então a gente precisa começar se tem uma coisa que me faz pecar, é uma inveja, eu vou confessar aqui logo no altar, de uma pessoa otimista. Eu acho o máximo alguém empolgado, alguém otimista. Alguém que você olha e fala, cara, eu quero estar perto dessa pessoa. Eu preciso estar perto de pessoas empolgadas. O Joaquim é assim, meu marido é assim. Eu gosto. A Ananda é assim. Eu gosto. Por quê? Porque essa pessoa te anima. Por mais que tenha uma pessoa aqui na lista jovem, se ela está aqui, está empolgada. Entendeu? Então, te anima, te faz querer ganhar a cidade para Jesus. Então, isso, eu tenho muita inveja gospel, se é que se pode falar assim, de pessoas assim. Porque isso faz a diferença, sabe? Isso atrai pessoas. Pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas contentes. Isso atrai pessoas, porque o mundo está descontente. O mundo, ele está desesperado. As pessoas estão desacreditadas do futuro. Se você for lá para fora, as pessoas não acreditam mais em nada. As pessoas não acreditam mais em nada. A expectativa delas são em coisas falíveis. Por isso, não tem esperança. E a gente sabe que existe um Deus em que suas misericórdias se renovam a cada manhã.
existe uma chance todos os dias para você mudar a sua vida. Para você ser perdoado, para você, se você cometer um erro, para você renovar a sua aliança. Existe um Deus que sempre vai te acolher. E você sabe disso. E muita gente não conhece isso. O nosso maior erro não são as pessoas e não é a igreja, mas sim os nossos corações. É duro a gente perceber isso, mas nós somos culpados por prospectarmos esperança em coisas falíveis. Por muitos anos, a gente tem prospectado esperança nos pastores, nos líderes, na igreja, no louvor. E isso é frustrante, porque uma hora ou outra, isso é falível. Ou o pastor pode morrer amanhã, gente. Isso não é uma desesperança, tá? É uma probabilidade. Mas assim, e aí? Você não vai mais vir para a igreja? E se o pastor, vamos pensar de uma forma positiva, já que eu estou falando de positividade, se ele for mandado para outro lugar, se o pastor Nonato for mandado para outro lugar, misericórdia, mas se ele for mandado para outro estado, eu não vou mais vir para a igreja? Não. A gente tem que continuar com uma memória do que nos traz esperança. Cara, o pastor injetou em mim fazer a diferença, mover essa igreja. Então, eu tenho que continuar o legado dele. E esse deve ser a sua perspectiva. Nós, crentes, precisamos entender que a nossa esperança precisa ser o novo céu, a nova Jerusalém, e a nossa memória precisa ser a cruz de Cristo. A segunda parte dessa mensagem vai falar um pouquinho sobre isso que eu comecei a falar, que é onde a gente tem colocado a nossa esperança. Lá em 1 Coríntios 15, 19, fala assim: se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é muito forte. Se a sua esperança para 2023 está apenas no carro novo que Deus vai te dar, você é um miserável. Tá? Não é que está nisso, é que se apenas estiver nisso, você é um miserável. Se está apenas na faculdade que você vai fazer, você é um miserável. Se está apenas na sua promoção de emprego, você é um miserável. Ou na sua festa de casamento, pobre você é. Essas coisas são consequências, tá? Não são coisas que servem de apoio ou de esperança. São consequências que você consegue na sua vida com Deus. São sonhos que Deus vai realizar. Consequência da sua oração, consequência da sua fidelidade, são consequências, mas isso não serve de apoio para você prosseguir no Evangelho. Isso não serve de apoio para você continuar a sua vida. São coisas falíveis, são coisas que Deus pode dar e pode tirar. E sua expectativa não deve estar nisso. Eu lembro muito, eu estou estudando o livro de Jó, e aí eu fico pensando, como aquele homem conseguiu passar por aquilo? Porque a expectativa dele estava em Deus. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que ele tenha passado por momentos de desesperança, ele não desistiu. Porque ele poderia ter se matado ali, né? Tanto sofrimento. Eu pensei, meu Deus, eu tinha me matado bem aqui, nessa primeira coceira, nessa primeira pereba que tivesse nascido na minha pele. Ai, meu Deus! Eu já tinha morrido. E ele não, ele continuou. Mesmo os amigos dele ali, ó, no ouvido dele, os amigão. Tá? Continuou. Porque ele tinha uma perspectiva, ele sabia que mesmo que pequenininha lá dentro do coração dele, em meio ao sofrimento, ele tinha um Deus que sempre supriu ele. Então, a gente precisa entender isso, que a nossa expectativa não tem que estar nas coisas que Deus nos dá, mas no Deus que nos dá essas coisas, amém? É aí onde vai, a nossa riqueza é Cristo, aí é onde eu entro com o testemunho dos Estados Unidos. Meu marido falou um pouquinho no sábado passado, mas eu vou falar da minha perspectiva agora. Desde a minha adolescência, eu sempre quis conhecer os Estados Unidos. Clichê, mas eu sempre quis. Quando eu era adolescente, meu pai tinha o canal, aquelas TV a cabo, que era raro ter antigamente, era só quem tinha mesmo a Sky na época. Só quem tinha poder que tinha aquilo ali. Aí meu pai morria para pagar aquilo ali para nós. Aí eu tinha aquilo ali, aí eu assistia muito Multishow, MTV, aí tinha os telecine, tinha muita coisa americana lá. Principalmente a MTV. E aí eu não sei se foi influenciada por aquilo, mas aquilo, e eu não era da igreja ainda, nada.
Eu sempre tinha muita vontade de conhecer, eu tinha nos meus diários assim, as fotos dos lugares que eu queria conhecer. E eu me imaginava assim, num carro conversível, nas estradas dos Estados Unidos, ouvindo Aerosmith e tal. Eu projetava toda a cena, eu com cabelo colorido, naquela imagem, assim, me imaginava aquilo, me dava muita expectativa. Vou me formar, vou ganhar dinheiro, vou morar nos Estados Unidos. Eu falava assim. E aí eu conheci Jesus, tal, meu coração ficou mais humilde e tal. Mas eu sempre, e orando e buscando em Deus, eu sempre soube que a primeira nação que eu iria pisar era os Estados Unidos. Sempre soube isso. E tanto é que foi a primeira nação que eu pisei. E aquilo foi uma realização de um sonho muito grande na minha vida. Eu e Deus sabíamos daquilo ali. Foi uma realização do sonho da minha filha também. Mas dentro de mim eu sabia o quão aquilo ali era importante para mim, né? Como pessoa. Era uma realização material grande para mim. E aí, Deus realizou aquilo, e eu lembro que eu passei por um momento de pânico lá na hora, não queria entrar no avião, louca, dei a doida lá, o João já ficou preocupado, essa mulher está ficando louca. Falei, eu não entro nesse avião, eu não entro nesse avião. E aí eu sei que ele colocou uma música que me fez lembrar, foi mais ou menos nessa data aqui, que me fez lembrar da ministração que eu preguei aqui, e aquilo me acalmou, porque eu trouxe à memória o que me trazia esperança. Sobre o medo do desconhecido, né? Eu acho que eu projetei tanto aquela viagem que me deu um desespero de, cara, vai acontecer aquilo ali mesmo, e me deu adrenalina. O meu sistema bugou. E aí eu sei que eu consegui chegar no lugar, consegui realizar vários sonhos lá, conheci uma família maravilhosa, sabe? Foi muito bom, tudo muito bom, Deus fez tudo muito correto, tudo para ficar perfeito. E aí eu lembro que eu fui para uma igreja lá, e nessa igreja eu senti falta de alguma coisa que tinha aqui, que era a presença. Eu falei, cara, eu posso estar no lugar do meu sonho, mas falta alguma coisa, que é Deus, as coisas de Deus, o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui em duas igrejas, nas duas igrejas do João já estava com raiva de mim, que eu não conseguia nem levantar da cadeira, zangada que eu estava. Eu falei, meu Deus, que lugar ruim, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir lá para o Walmart, se for para não fazer nada, eu quero comprar, gastar de dólares. E aí eu fui, e eu falei, amor, que lugar ruim, não dá não. Se um dia eu vim para esse lugar aqui, não quero vir para cá não. Eu falei para ele, Deus, é só para visitar mesmo, para morar aqui não dá não, porque eu não sei não se dá certo. Não dá certo não, para morar aqui sem a nova aliança, aqui, sem o pastor Nonato, sem minhas discípulas, não dá certo. Aí eu lembro que eu falei isso para o Joane, aí eu lembro que quando a gente voltou, eu falei, cara, que saudade eu estava desse lugar. Estava tendo a adoração continental aqui, estava todo mundo no fogo, caindo, as meninas dançando. Eu falei, meu Deus, isso aqui é bom demais, gente. Tudo, as cadeiras fora do lugar, nada, sabe, as pinturas, tudo caindo, a igreja caindo ali, as paredes. Eu falei, é assim que é bom, é assim que é bom. E aí eu falei, estava com saudade disso. Eu falei, então, por mais que você esteja num lugar, ou se você tem aquela coisa que você sonhou, aquele carro. Cara, meu carro deu PT, e aí? Meu carro capotou, acho que foi ano retrasado. Se minha expectativa tivesse nisso, eu tinha morrido. O carro já bateu quantas vezes? O nosso carro umas 3 vezes. Todo carro tem alguma coisa. Eu falei, minha expectativa não está nisso. Ainda bem, graças a Deus. Se tivesse, eu estava frustrada. Todo carro tem alguma coisa. Esse novo teve um negócio no teto. Falei, ainda bem que não está nisso a minha expectativa. Falei para o João, será possível mesmo? E aí eu falei, a nossa expectativa não tem que estar nas coisas que Deus nos dá, mas no Deus que nos dá essas coisas, como eu já falei. Isso não pode servir de muleta para a gente, amém? Deus, Ele sempre vai nos dar a prosperidade, Ele sempre vai nos dar o conforto, se você for fiel, né? Ele sempre vai mimar você de alguma forma. Mas isso não deve ser a sua expectativa e nem o motivo da sua esperança. Eu lembro de algumas pessoas que começaram a caminhada comigo, que o sonho da vida deles era entrar num banco. Há um tempo atrás isso era o sonho das pessoas. Eu não sei que sonho é esse. Era o sonho das pessoas, era conseguir esse emprego. E eu nem estava no banco ainda. Era o sonho das pessoas dessa igreja ir para esse banco, para um banco. Eu falei, depois que eu entrei no banco, meu Deus, que sonho é esse, gente? E aí eu sei que entrou no banco, desviava.
Entrava no banco, desviava. Entrava no banco, desviava. Eu falei, gente do céu. Aí eu até comentava com o João, gente, esse povo consegue um emprego, quando consegue um emprego, ganha dinheiro e se desvia. Então, as pessoas confundem, né? Aonde colocar a sua expectativa, aonde colocar a sua esperança. E isso tem sido um erro de muitos anos, né, no nosso meio. Nada traz alegria e esperança no meu coração. Nada consegue trazer mais esperança ao meu coração do que Deus, do que a cruz, do que Jesus. Nada. Eu acho assim que de coisas materiais, não é que eu seja uma pessoa rica, mas eu me considero alguém próspero, alguém que Deus dá. Eu não sinto falta de nada, entende? Eu não sinto falta de nada. Então, para mim, eu sou uma pessoa próspera. E isso não completa o meu coração. Isso não completa o meu coração. A única coisa que completa o meu coração, nos meus momentos de aflição, nos momentos em que o meu problema se agrava, é Deus. São as coisas de Deus, é um louvor, é uma coisa que é uma promessa que eu lembro, é a voz de Deus falando no meu ouvido. Isso acalma o meu coração. Isso me faz ter uma perspectiva do futuro. Isso me dá um estalar na minha cabeça, que assim, Carol, acorda, que eu tenho promessa para a tua vida, lembra do futuro que eu tenho para você. Isso me faz acordar para a minha realidade em Deus. São as coisas do Senhor. Nos meus piores momentos, são essas coisas que me faz ver esperança nas coisas, me faz ter perspectiva nas coisas. Lá em 2 Coríntios, eu já estou finalizando, fala assim, em 2 Coríntios 4, do 16 ao 17, fala assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A W. Tozer fala assim, que esperança é a alquimia divina que transforma o metal inóbil da adversidade em ouro. E o que ele quer dizer? Que a fé que a fé que precisamos, que a esperança é a fé que precisamos para tirarmos tesouro, riqueza em meio à dificuldade. Então a gente precisa dessa fé. A gente precisa lembrar das lutas que vencemos e quem foi sempre o nosso suporte diante dessas lutas. Lembrar do lamaçal em que Deus nos tirou. Lembrar da nossa vida. Lembrar de onde a gente estava. Lembrar da antiga Carol que eu era. De onde eu devia estar. Isso deve trazer expectativa para o nosso coração. Ouvi algo em um podcast, e eu tenho pregado isso por onde eu tenho ido, que um cara que ele era líder de um lugar que eu não lembro o nome dele, é um podcast do Jesus Cop, que hoje ele é líder no iHope, nos Estados Unidos, e ele fala que eles começaram a estudar sobre essa geração hoje, né? Como ganhar essas pessoas para Jesus, como começar a atrair essas pessoas para a igreja, porque isso tem sido muito difícil nos últimos anos, principalmente na Europa, ali nos Estados Unidos. Como fazer isso de novo? Como tornar a igreja atraente novamente? E a igreja, ela por um tempo, né, errou muito em pensar que ia atrair essas pessoas em tornar a igreja secularizada, né? Eu vou fazer aqui parecido aqui para ver se essa pessoa se atrai. E é completamente o inverso. Eles começaram a entender através de oração, de estudo, que é preciso a gente começar, dentro da igreja, se aprofundar na escatologia. A gente precisa começar a estudar e se aprofundar na volta de Jesus. Nós precisamos entender sobre o novo céu e a nova terra. Muitos de nós não nos aprofundamos no Apocalipse. Muitos de nós temos uma visão errada do Apocalipse. Muitos de nós temos medo do Apocalipse. Sendo que é um livro que tem que nos trazer esperança. É um livro que tem que nos trazer alegria e não medo. E aí ele fala que a gente vê muita gente falando sobre isso hoje, nessa nova geração, brincando de dar aula de escatologia, mas isso é algo muito profundo, né? E ele citou alguns livros lá sobre esse novo céu, e de forma muito profunda e muito complexa.
Depois a gente coloca na Aliança Jovem alguns dos livros que ele falou. Eu acho interessante a gente começar a ler. E ele fala que, por que isso é importante para esses jovens? Porque hoje o jovem, ele não tem expectativa no futuro, como eu falei, ou se ele tem uma ansiedade demasiada no futuro. Ele tem tanta expectativa naquele futuro, tanta ansiedade, que ele não consegue viver o hoje. Então, são dois extremos. Ou ele não tem expectativa nenhuma, ou ele tem tanta expectativa que ele não consegue viver o hoje. E o Espírito Santo de Deus e a vinda de Jesus é a chave para esse equilíbrio que eles precisam. É o antídoto que eles precisam para se sentir atraído, né? E a gente tem isso hoje, e a gente não usa isso hoje. A gente tem tentado utilizar outros meios que têm perdido a própria igreja no meio desse meio, né? São dois extremos que têm levado essas pessoas direto para o inferno. A eternidade é o nosso futuro, a gente precisa entender isso. De verdade, a gente precisa começar a colocar na nossa cabeça que a eternidade é real. Ela não é um blá, 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 ela não é algo invisível, ela é algo verdade, é uma verdade da nossa vida, é a verdade da nossa vida, é o porquê da nossa existência. Existe uma eternidade, existe uma vida depois disso aqui. Jesus, ele vai voltar e ele vai nos levar com ele, amém? E existe uma nova terra para que a gente possa estar nela. A gente precisa também parar de colocar expectativa em dias de moleza aqui na terra. Muitas pessoas perderam a esperança por causa da política, alguns por causa da Copa. Gente, isso é besteira, né? Isso é besteira perto do que tem no livro de Apocalipse, das coisas que a gente vai passar aqui na terra. Então, assim, ainda tem muita coisa para acontecer, mas para nós isso vai ser fichinha, porque a nossa esperança está em Deus. A gente vai ter maturidade suficiente para entender que isso vai passar, porque a nossa expectativa está num Deus que é maior do que todas as coisas. E eu lembro que nesse podcast, esse cara falava de forma natural sobre as aflições, e ele pregava de forma natural sobre isso, né? Que, cara, eu perdi o meu filho, perdi a minha esposa, amém, glória a Deus, eu tenho que falar do Evangelho. Entendeu o nível de maturidade da pessoa? Tipo assim, eu perdi a minha família e eu tenho que continuar falando de Deus. Deus continua comigo. É um nível de maturidade, de conhecimento, que eu acho que eu não sei nem se um dia eu chego nisso, mas que eu peço para Deus. Deus me dá esse nível de maturidade e de desespero pelo Senhor, para que eu esteja preparado para os dias de aflição. A gente tem se frustrado com muita coisa boba, por falta de maturidade, né? Por não entender o coração de Deus, por não entender que Deus, ele é o plano maior. O novo céu, ele está próximo da gente, né? E, para finalizar, eu quero que a nossa esperança esteja, né, no Apocalipse 22:20, que fala assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. E é para isso que a gente está aqui.